O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-lhe uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade eu faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer. Devemos então dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, tudo indica que logo após a celebração, eu terei uma reunião com componentes que foram acolhidos voluntariamente na Camerata de Vozes. Aqui estão 3. Denise também já foi efetiva, mas depois, por conta da universidade, ela tem tempo integral, não pode assumir oficialmente outro tipo de ofício. Então ela tornou-se voluntária. E alguns voluntários, quase todos, viram aqui, uns chegaram até cedo com esse. E eu escolhi um tema de um livro que eu vi ontem na Paulus. É esse aqui. Eu vou ler um pedaço, um trecho do epílogo. O livro tem sempre alguma coisa escrita antes. Prólogo, está antes. Ou então, pré-fácil, feito anteriormente.
ao conteúdo. E tem um epílogo, não é epidemia não, é epílogo, mas vem da mesma raiz. Vem da mesma raiz, epi. Muitas palavras em português têm a raiz grega de duas formas. Ou diarreia, diapasão, diatônico, tudo com diá. Ou então epílogo, epidemia, etc. Então eu vou ler um trecho do epílogo, no final de tudo. A qualidade de execução de uma orquestra depende do fato de cada músico executar bem sua parte individual e, ao mesmo tempo, inseri-la na unidade orgânica da composição. Através da metáfora sinfônica, o autor desse livro nos ajuda a perceber que a riqueza da variedade, da pluralidade de carismas, ministérios eclesiais, não é incompatível essa variedade, pluralidade, não é incompatível com a sua unidade. Por conta de como a variedade dos instrumentos, dos timbres, as cordas de um lado, as palhetas do outro, as simples e as duplas, os metais do outro, é uma variedade, é uma pluralidade. No entanto, tem um prefixo quase, sinfônica. Esse sim, também em grego, significa o acordo. Acordo é uma palavra que substitui acorde. Eu tive um professor de canto-chão, um holandês, Padre Werneck, em Fortaleza, que não chamava acorde, só chamava acordo. É a mesma coisa. Só que acorde só se emprega musicalmente falando, e acordo se emprega em qualquer outro. Mas o sim aí, de sinfônico ou de sinfonia, significa a conjugação de acordo, em acordo ou em acorde, em harmonia. Não é para ninguém sobrar, para estar conforme, inserido na unidade. Aí o título desse livro é como? A verdade é sinfônica. A verdade tem um acordo. Se estiver fora daquilo, para a orquestra e vamos retomar, vamos corrigir. A verdade é sinfônica. E aí ele vai analisar o sinfônico da natureza, a criação. A criação é de uma variedade quase infinita. Você imagine, a gente falando aqui e o coreano entende? Não entende. A variedade de línguas é uma coisa impressionante.
É impressionante. Em Costa do Marfim, na África, eles têm uma língua comum, que descende do Bantu, que é a língua comum da África. Mas na província Costa do Marfim, tem 60 línguas diferentes. 60 no estado. De modo que se um falar uma delas, o outro não entende. Só se conviverem juntos. Já vão pegando de ouvido. 60. Mas são dialetos tão diferentes que não dá para entender, não. Entre eles. Aí eles falam francês. Você imagina que para uma língua, para um povo que tem 60 línguas, naturalmente, você tem uma língua estrangeira para ser comum. A língua francesa, que foram colonizados pelos franceses. Você imagine isso. Porque, bom, nós aqui brasileiros somos um país muito maior do que cada um deles, Costa do Marfim. É pouco maior do que o Ceará. Tem 60 línguas diferentes. São dialetos. Vem da mesma raiz, Bantu, tudo bem. Mas não entende. É tão diferente que entre eles, africanos, não entendem. Eu digo isso, nós tivemos um encontro lá. Eu digo, é o Clédio de Natal. O bispo era Dom Heitor na época. Para eles se entenderem, todos na escola são obrigados a aprender francês. Ah, pensou no negócio dele? Escolher uma língua estrangeira para poder ser entendido, todo mundo, com a mesma língua. Ou seja, essa língua estrangeira passou a ser um elemento de unidade. Toda a orquestra, todo grupo vocal é afinado com uma unidade, chamada diapasão, ou diapasão, em português. Dia, através do som suave. Dia, pá. Pá vem de pão. Todos, tudo. Pã é o neutro de paz, passa, pano. É um adjetivo grego que significa ou todo, ou toda, ou todos. Pandemia. Algo que vai influenciar negativamente a saúde de todos. Pandemia. Então, diapasão. Só não é pão porque som é masculino, não é neutro. Então é diapasão. Paz tem um S, som. Através de todos os sons, harmonicamente, inseridos na unidade do som, o diapasão. Aí, como é que o diapasão é base para a unidade?
Eu vou chegar na encarnação daqui a pouco. A encarnação é uma espécie de diapasão do lado sobrenatural. Reúne o aspecto eterno de Jesus, o Verbo eterno, e o aspecto temporal. A natureza humana, a encarnação, a carne humana em Jesus, virou o diapasão, a unidade do Deus e do homem, entre o Deus e o homem, ou entre o céu e a terra, ou entre a caminhada para chegar na unidade. Eu não vou passar muito tempo falando isso, porque tem muito do que se atribuir como elemento ou metafórico ou simbólico para se mostrar como uma criação que proliferou uma pluralidade de existências tão grande, a selva, a vegetação, o minério, as pedras preciosas ou semi-preciosas, os metais, o ouro, a platina, os animais, os pássaros, a gente, os homens. É uma variedade impressionante, a temperatura, as estações do ano, num compasso quaternário. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Imutável isso. É um compasso quaternário. Ou seja, um elemento binário, divisível por dois. É dois de um lado, dois do outro. É uma coisa impressionante. A verdade é sinfônica. O fato de a primavera ter um clima, o verão outro, o outono outro e o inverno outro, não agridem a natureza a ponto de haver um erro na criação. Tem gente, ou tem animal, ou tem ser vegetal, que só acontece no inverno. Há outros que só acontecem no verão. Há outros que só acontecem na primavera. E outros no outono. A beleza do outono na Europa é uma coisa impressionante. As folhas que eram verdes na primavera passam a ser amarelas no outono. Lindo! É uma coisa belíssima. Caindo, como uma nuvem. É uma coisa extraordinária. Aí vem o lado estético, aí vem o lado climático, aí vem... Mas tem que ser sinfônico. Tem que não comprometer. Tem que ajudar, ou a beleza, ou a saúde, ou a... Bom, vou terminar fechando aqui a comparação entre a sinfonia música e a sinfonia criação. Precisa de um maestro na sinfonia música, como precisa de um maestro na sinfonia criação, o Pai Eterno, que levou o Filho para ensinar, como um assistente do Pai. Que teve um preço altíssimo, o preço da morte. E a morte como um castigo, que foi sempre a morte como um prêmio também. Quando ele estava na cruz, assim, eu vos glorifico o Pai, meu Pai.
eu vos glorifico, meu Pai. E com a minha glorificação, tu ou vós me glorificais. Eu glorifico e vou ser glorificado. Com a mesma ação, a morte pela humanidade. Para resgatar o que foi diferente, para tornar sinfônico. Sim, de acordo. Ouvir a palavra e pôr em prática. É um acordo, é um acorde, é uma harmonia, isso. Aspectos entre o pluralismo, ou temperamentalmente falando, ou fisionomicamente falando, ou qualquer coisa falando. Se reportando a que coisa, a tudo, tem que ser sinfônico, de acordo. Está sem criar caso, está uniformizando. Convergência para a unidade. É o que tem valor. Como é que uma coisa é harmônico, sempre harmônico, não pode ser desarmônico? Ou é anarmônico? Não pode ser? Pode. Mas na hora que converge, é sinfônico, é harmônico. É o carisma sendo jogado em comum para que na carne do Cristo haja a nossa representabilidade. Também na ressurreição. É o que esperamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.